Eu assisti um pouco das tuas conversas com a galera do Flow lá e tal, e você tem um relacionamento muito honesto, você é um cara muito sincerão, assim, isso é um negócio muito legal. E eu acho que o teu público saca isso, né, cara? Tem um relacionamento que eu vejo, tava olhando algumas lives tuas gravadas, assim e tal, que é um relacionamento muito sincero com aquela galera que te segue. Sim. Você de vez em quando não se sente um pouco exposto ou isso realmente te preenche, assim? Eu tenho a tranquilidade de saber que é algo que quando eu comecei a fazer live, eu olhei, era o pior momento da minha vida, literalmente. E quando eu comecei a fazer, eu já estava passando pelo tratamento de depressão, já estava ali no momento onde eu sabia, porque tem muita gente que procura e fala assim, eu quero fazer live, eu tô mal, tal. Eu falo, cara, quando eu comecei a fazer live, eu já estava sendo, né, uma pessoa, já tinha sido clinicada, eu já estava medicado, eu estava passando pelo processo de você se curar, né, e usei como forma de terapia. Quando eu liguei Te ajudou, não era o remédio. Não era o remédio, era uma terapia, era uma forma de terapia para eu estar com pessoas. Porque quando você entra em depressão, você quer se isolar. Quando você entra em depressão e você tem pessoas ao seu redor, cara, vira uma zona de conforto. Não tem como falar que não. Se você tiver com a casa, se você tiver com a comida, se você puder ficar no quarto o dia inteiro, você fica no quarto o dia inteiro e você não sai dali. No meu caso, eu tava sozinho. Então era um negócio do tipo assim, se eu ficar deitado, amanhã eu não tenho onde dormir. Eu já não tenho muito o que comer. Se eu não for atrás do que comer, eu não vou ter nada absolutamente. Então, quando eu olhei aquilo, eu falei, eu preciso fazer coisas. Eu tentei pensar de uma maneira racional. Eu falei, eu preciso fazer coisas que vai doer, mas se eu não fizer isso, acabou. Então, eu falei, eu preciso seguir a terapia, porque é isso que salva. Não sou eu que salvo, não é você. É médico, é remédio, é terapia, é os profissionais de saúde que salvam. Eu preciso seguir tudo que eles me passarem. Eu preciso fazer exercício, porque eu falei, cara, o exercício é uma forma de eu tirar a raiva dentro de mim. A depressão é raiva acumulada. Então, se eu correr 5 km por dia, eu vou tirar uma raiva de mim muito grande. Quando eu vi, eu estava correndo 10, 12 km todo dia. E alimentação, porque é uma coisa que uma coisa junta a outra. Eu falei, se eu fizer os 3, eu vou estar bem. Quando eu olhei e falei assim, o que mais que eu posso fazer? Porque eu estou isolado. Eu tenho meu computador, eu tenho internet, eu conheço dos jogos, sei que esse mercado de streaming é algo que pode, né? Já estava crescendo, mas eu acho que ainda está no começo, porque a internet, jogos, você está sempre no começo. Parece que sempre está bombando, mas sempre tem gente que não sabe o que é. Então você tem sempre gente nova para chegar. E aí eu olhei e falei, quer saber, velho? Eu vou fazer a stream, mas eu não vou fazer só a stream para criar conteúdo, eu vou fazer stream para criar relação. Porque é isso que eu estou precisando. Eu preciso me relacionar. Perfeito. E aí, quando eu comecei a fazer live, tinha 5 pessoas, 10 pessoas, eu comecei a trocar ideia com o cara de vida. Eu comecei a trocar ideia, que o cara entrava lá e falava, você vai jogar o quê? Eu falava, sei lá, velho, mas que bom que você tá aqui, porque agora eu tenho com quem conversar. Ótimo. Então, legal. O que eu vou jogar virava o plano de fundo para alguma coisa que eu tava trocando ideia de algum assunto ou de alguma coisa boa. E aí começaram a surgir dúvidas de tipo, cara, você tá chapado? Você tá drogado? O que que é? Eu falava, mano, eu tô tomando remédio. Mas você tá tomando remédio por quê? Porque aconteceu isso, isso e isso. E aí, quando as pessoas começaram a olhar e falar assim, cara, mas por que você tá falando isso? Um streamer não fala isso. Aí eu falei assim, cara, a gente tá no meio da madrugada. Eu fazia live, começava às 8, madrugada inteira, até o horário que eu aguentava, até meio-dia, 11 horas. Eu não gostava muito dos todinho, que eu chamo a molecada. Dá meio-dia, eu falava, saída do colégio, não vou ficar aguentando os todinho no chat. Porque naquela época eu tava, né? Você também tá raivoso. Claro. E aí, no meio da madrugada, uns caras vinham com os papos e eu falava assim, mano, se eu não te contar a minha história, por que você vai me contar a sua? Sabe? Porque você tá fudido, eu tô fudido. Você quer vir aqui, quer me contar algo pesado. Eu também quero, tá ligado? Eu também tenho esse direito. Claro. E aí a gente começou a estabelecer uma relação onde eu falava assim, cara, quando você erra, né? Você muitas vezes erra por não é uma pessoa que a pessoa que erra não é uma pessoa do mal. Você tá aprendendo. Né? Você vai cometer erros na sua vida. E tem coisas que você vai passar que a culpa não é sua. Igual eu estava falando lá de separação, briga familiar, muitas vezes a culpa não é sua. Então você vai ter vergonha disso. Coisas que aconteceram comigo, o pessoal falava, você não tem vergonha? Eu falava, mas mano, a culpa não é minha. Por que eu vou ter vergonha de falar que aconteceu isso, ou que aconteceu aquilo, ou que eu passei por isso? Eu falava assim, cara, se eu não tirar isso de dentro de mim e dividir com as pessoas, eu vou ficar segurando esse peso. E esse peso vai se transformar de novo em depressão ou em alguma coisa que eu acho que foi muito mais racional
pelo instinto de sobrevivência. Eu acho que isso aí foi instinto de sobrevivência. Eu lembro, hoje minha vida mudou completamente. Deixa eu te interromper rapidinho. Matheus, não precisa nem interromper a gravação. Eu tô sentindo que tem alguma interferenciazinha aqui, cara. Eu tô ouvindo também. Então, alguma interferenciazinha com a coisa que eu nunca tinha sentido. Tira o mic e bota de novo. Não precisa nem interromper a gravação aqui, porque até justifica o fato da gente ter falado com interferência. É um sonzinho, parece uma música de fundo, uma pessoa falando baixinho. Um radinho parece assim, sabe? Quase zero agora. Alô. Alô, 1, 2. Não, melhorou bastante. Melhorou bastante. Foi? Desculpa interromper. Imagina. Tivemos uma interferência de uma rádio. Por favor, a pessoa do Horário do Brasil, não transmite mais enquanto eu tô gravando aqui, tá bom? Um abraço pra você. Interrompe. O cara tava abrindo o coração aqui pra mim. Me fala, deixa eu te perguntar, tu tava falando a respeito da depressão, aquele momento que você falou que era um momento familiar muito complicado. Sim. O que exatamente estava acontecendo dentro de casa para que você... A não ser a questão financeira que você me disse. Não, mas você tá falando do começo. Isso. Não, o episódio da depressão foi recente. Foi eu não sabia. Foi recente, 2017. Ok. 2017. Que foi quando você começou a fazer o streaming. Foi quando eu comecei a fazer. Na verdade, eu já tinha começado a criar alguns conteúdos ali pra internet, mas já tava trabalhando nessa área de games que eu gostava, mas aí deu tudo errado. E foi isso que te deu uma afundada nesse momento? Cara, sim? Foi muita coisa, porque eu tava numa fase em que eu tava querendo descobrir o que eu queria fazer. Eu tinha cortado relação com a minha família, né? A minha família de sangue, eu tinha cortado, porque eu comecei em 2017, eu tava num relacionamento e eu comecei a procurar fazer terapia, psicanálise. Tá. E aí na psicanálise eu comecei a mexer em muitas gavetas e coisas do passado, da infância, principalmente dessa parte mesmo de infância e pré-adolescência e coisas que como foram vindo à tona, que foram muito pesadas. Eu assisti no Flow você falando, teve um episódio de abuso lá atrás. Então, assim, cara, abuso sexual, acho que o abuso psicológico, de você ser uma posse, né? De existir, eu acho que dentro da sua casa, coisas que você olha assim e você fala, cara, é muito... Hoje eu olho e falo assim, putz, velho, eu queria ter uma família em que eu olho e falo assim, uma relação te tira um pouco da... É a inocência mesmo. Depois Irmão, que você perde isso, a vida muda, cara. As experiências que a gente tem familiares na infância, como as que você passou, como todos nós passamos algum tipo de experiência, obviamente a tua foi muito dura e tudo mais, nos marca para sempre e cria e molda a nossa personalidade. É muito louco como a infância, ela basicamente pavimenta a estrada pro resto da tua vida. E por mais assim que eu sempre fui essa pessoa de buscar me relacionar e ter amigos, eu percebia que eu sempre tive muita raiva em muitas coisas. Eu sempre tive muita raiva, eu sentia muita raiva, eu tinha muita raiva. Minha mãe falava que eu tinha muita raiva com ela e ela não sabia o que era. Sabe? Só que o seu cérebro, ele vai de alguma forma bloqueando aquilo, deixando aquilo de lado, escondendo aquilo para você mesmo. E eu acho que você vai passando isso, só que vai internalizando de uma forma que cada um tem um jeito. Então, eu olho assim e falo várias coisas. Hoje eu consigo entender as atitudes que eu tive na minha infância e na minha pré-adolescência, que eu falo, mano, que doideira, velho, não era culpa minha. Isso eu acho que é um negócio, porque eu virava e falava assim, mano, eu não quero ir pra balada. Quando eu era, tipo, sabe, negócio de matinê, eu odiava matinê. Eu odiava ver o relacionamento assim, tipo, eu nunca tive na época da pré-adolescência e da adolescência, aquele desejo louco de, nossa, eu preciso ficar com uma garota, eu preciso sair pra paquerar. Eu olhava aquilo e, de alguma forma, aquilo não me fazia bem.